Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Bom dia. A última semana foi marcada por uma greve nacional dos professores e dos trabalhadores do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, INIDA. Os professores que observaram 2 dias de greve exigem reajustes salariais. No fundo, querem, entre outros pontos, um aumento de salário base a rondar 36% para 107 mil escudos, mas o governo não aceitou esta proposta, justificando que teria um impacto orçamental superior a 2,25 mil milhões de escudos. Já os trabalhadores do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário fizeram uma greve de 3 dias, reivindicando reajustes salariais e a implementação do plano de cargos, carreiras e salários. Na semana anterior, uma greve do pessoal navegante de cabine da Bestfly, houve uma greve do pessoal navegante de cabine da Bestfly, que reivindica seguro de inibição de voo, e essa greve levou ao cancelamento de alguns voos entre as ilhas. Este é o tema da abertura desta edição do Direto ao Ponto, hoje com os deputados João Gomes, do MPD, Armindo Freitas, do PAICV e António Monteiro, da UCID. João Gomes e António Monteiro estão no nosso estúdio em São Vicente, ao passo que Armindo Freitas está connosco aqui na praia. João Gomes, começamos consigo. Como entender essas greves? Bom dia. Bom dia, senhora jornalista. Cumprimento também os colegas do painel, os senhores deputados António Monteiro aqui em São Vicente e Armindo do PICV, portanto, na praia. Armindo Freitas. Armindo Freitas, sim. Os nossos rádio ouvintes, os técnicos da rádio. Peço desculpas que eu estou aqui com alguma dificuldade do som de retorno. Eu peço então o operador de som, Ilírio Gomes, em São Vicente, que resolve esta situação o mais rápido possível. Mas pode falar, que estamos a ouvir bem. Ok, obrigado. Sim. Então, como eu dizia, Sr. Jornalista, peço desculpas, está resolvido o problema, que é o seguinte, nós de facto tivemos este período que não é habitual em Cabo Verde. Esta é a primeira nota que nós podemos fazer, que vários, portanto, pelo menos 3 serviços recorrerem à greve, e também não podemos esquecer o setor de saúde, que negociou com o governo, chegou ao bom porto e evitou que, enfim, o mesmo mecanismo fosse utilizado. Eu diria que a primeira nota é que nós temos que reconhecer que todos nós temos que trabalhar para chegarmos a consensos, porque não é bom, digamos, uma espécie, entre aspas, de conflito laboral, não é bom, perturba o normal funcionamento dos serviços e revela que há um latente descontentamento de alguns trabalhadores. Portanto, essa é a primeira nota que nós temos que resistir. E, não obstante nós vivermos num país em que, de facto, um país democrático, mas ainda que a democracia funciona e bem, em que as pessoas são livres de manifestarem, portanto, os seus aquilo que lhes vai na alma, designadamente quando têm questões laborais que acham que, digamos, que não se satisfaz das suas reivindicações. Uma das formas de reação dos trabalhadores é o recurso à greve. Deve ser evitado, mas se entendem que sim, que é esse o caminho, felizmente, e nós todos demos uma resposta no sentido de que a democracia funcionou, e funcionou bem, porque de facto não houve incidências, tudo correu dentro da normalidade. O civismo foi a nota dominante. Agora vamos ver o que é que, portanto, os sindicatos com certeza irão fazer. Irão analisar os resultados e vão ver se os resultados das manifestações é exatamente aquilo que eles pretendiam, e o governo,
como principal visado, portanto, em todo esse processo, também tem que, isto eu sei, que está a levar em devida conta, portanto, as reivindicações dos trabalhadores e para responder cabalmente e podermos entrar no próximo ano que aí vem a Passos Largos, já com alguns desses problemas resolvidos em via de resolução. Portanto, a greve, o recurso à greve é normal em democracia, os trabalhadores assim o quiseram, deve-se notar que pelo menos em relação aos professores em que o governo é diretamente visado, o governo, portanto, tudo fez para que a greve fosse suspensa. Esteve sempre disponível para o diálogo, dialogou com os sindicatos até ao último momento. Agora, aqui uma questão que, com certeza, depois na próxima ronda veremos chegar a isso, mas nós temos que ver, é o país que temos que ver as dificuldades que nós temos que ver as possibilidades que o país pode dar e temos que ver também aquilo que os pedidos dos trabalhadores, se são, digamos, se os pedidos são, não é dizer aceitáveis, se aquilo que os trabalhadores exigem do governo, se o governo, não é o governo, portanto, se o país está em condições de satisfazer, digamos, essas reivindicações. De qualquer forma, e para concluir, eu diria que há um ponto que ninguém põe em causa, que é a disponibilidade do governo para negociar com os trabalhadores, maiormente com os senhores professores, desde o primeiro momento, nunca foi posta em causa, e essa disponibilidade continua. Agora, tem que haver, para haver um bom casamento, tem que haver vontade de ambas as partes. Se nós tivermos vontade de casar só de uma das partes, portanto, não haverá casamento. Mas para haver casamento, tem que haver acordo, vontade de acordo, portanto, para haver acordo, tem que haver vontade das partes e da parte do governo, há total disponibilidade para isso. Agora, o governo também governa, tem responsabilidades, conhece perfeitamente a situação do país, sabe os limites, aquilo que constitui para o governo a questão chamada linha vermelha, e é claro que as partes têm que ceder, ambas as partes têm que ceder, e eu estou convencido que com mais ou menor dificuldade, mais tempo, menos tempo, haverá de chegar a solução, porque a nossa educação está em primeiro lugar, os nossos alunos estão em primeiro lugar, o principal interesse em defender é o interesse dos nossos alunos, do sistema de educação, e igualmente também dos professores, mas é isso. Há disponibilidade, esperemos que venha, o que continua a haver, ou venha a haver também disponibilidade dos professores, dos sindicatos sobretudo, para se chegar digamos, com as negociações a bom termo. Armindo Freitas, também os nossos cumprimentos, que ilações tirar dessas greves? Muito bom dia, obrigado pelo convite e por estar aqui a representar o PAICV, e aproveito para cumprimentar aos senhores jornalistas, técnicos da RCV, aos colegas deputados e às pessoas lá em casa que nos escutam, e particularmente hoje com este tema, este assunto para debate, cumprimentar os professores cabo-verdianos, profissionais da saúde, trabalhadores do INIDA e navegantes de cabines da Best Fly. Sobre esta situação de greve, de manifestação, que ilações, portanto, nós podemos tirar enquanto partido político, é que esta vaga de manifestação e greve espelha a governação desastrosa do governo de Ulisses Correia e Silva, suportado pelo MPD, que, portanto, não conseguiu cumprir as promessas, não conseguiu implementar políticas públicas suficientemente adequadas para dar resposta à conjuntura, com reflexo negativo, portanto, nas condições de vida das pessoas, nomeadamente na perda de rendimento, na diminuição do poder de compra, e neste particular, de diminuição do poder de compra das classes profissionais em manifestação e greve. Porque normalmente as classes profissionais vão à rua quando a situação é insuportável. E para dizer também que o país está em greve, não é? E espelha, portanto, a situação laboral em Cabo Verde, que está a degradar-se, não é? E seguramente que há descontentamento noutras classes profissionais. Nós estamos a falar de 4 grupos que
saíram à rua, ou pelo menos tentaram sair à rua, não é? E claro que há outras classes em situação de descontentamento que a qualquer hora podem também sair à rua. Esta situação espelha também a incapacidade do governo em dar respostas, tanto na resolução dos problemas das diversas classes profissionais, mas também a fraca capacidade de diálogo e de concertação por parte do governo. O meu colega João Gomes disse que o governo esteve sempre disponível para o diálogo, mas dialogar não significa fazer encontros, não significa apenas ter encontros. Dialogar significa acordar, concertar e cumprir os acordos e as promessas. E isso não aconteceu. E o mais grave ainda é o incumprimento de acordos anteriormente estabelecidos. Veja, por exemplo, o caso do INIDA, que os sindicatos e os trabalhadores ficaram em greve pelo incumprimento de compromissos assumidos de publicar impreterivelmente até 30 de outubro o plano de cargos, carreiras e salários, o PCCS, que arrasta desde 2017, e pela demora na publicação da lista de reforma antecipada do pessoal do INIDA. Sobre a situação dos profissionais de saúde, um conjunto de reivindicações não atendidas pelo governo desde 2016, chegando ao pré-aviso de greve. Uma situação grave, em que se chegaram a um acordo para revisão da carreira médica e carreira de enfermagem e criação da carreira do pessoal técnico de saúde, dos inspetores, do pessoal de apoio operacional, por aí fora. Mas tudo a partir de 2024, em que, entre aprovação, implementação e efetivação dos acordos, nós damos o benefício de dúvida. E convém alertar aqui que o próprio orçamento do Estado para o ano 2024 é pouco claro nestas matérias. O orçamento do Estado para 2024 faz referências à construção de estruturas de saúde, faz referência às novas contratações, mas quanto à resolução das pendências, quanto a essas situações, é pouco claro. Por isso damos benefício de dúvida. Sobre a situação dos professores, quais as principais reivindicações? Carreiras e salários congelados, em que os professores oferem um salário base bruto de 78.678 escudos e líquido de 66.664 escudos para um licenciado, em que está desatualizado desde 2016. A última atualização salarial de 3% foi concebido pelo governo do PAICV no final de 2015, em que efetivou-se no início do ano 2016. E os professores estão a reivindicar neste momento a equiparação de salários aos demais quadros especiais. Aliás, eles estão a reivindicar o mínimo de 107 mil escudos. Os professores não estão a falar, no fundo, de um aumento salarial. Os professores estão a reivindicar a equiparação do salário aos quadros especiais, porque os professores são quadros especiais. Por isso estão a pedir o mínimo de 107 mil escudos. Para ficar claro também que não é um aumento de 36% em concreto. Várias pendências por resolver, nomeadamente subsídios por não redução da carga horária, reclassificações, progressões e, sobretudo, promoções, que é o novo figurino instituído no Estatuto de 2015, aprovado, em que este governo não regulamentou, não abriu concurso, congelou. Portanto, os professores neste momento estão com 2 progressões em atraso. Porque para cada 4 anos, com uma avaliação de bom, o professor deve promover-se via concurso. E o governo não abriu concurso, o Ministério não abriu concurso, logo o professor não é culpado. Por isso que os professores estão a pedir 2 promoções automáticas em que têm direitos. São direitos adquiridos. Não enquadramento de vários mestres e doutores, tanto no ensino secundário como no ensino superior, uma outra reivindicação, e os professores que vão para a reforma com um salário miserável. Mas sobre esta situação de professores, eu queria dizer que o governo chega ao cume da falácia, de incumprimento, de falhanços, de falta de vontade política, de desvalorização da classe e de orelhas mocas, até de desprezo. Porquê? Veja, desde 2016, os professores estão à espera de resolução de algumas pendências. O Ministro da Educação prometeu em 2023 resolver todas as pendências. Chega agora,
resume as pendências em reclassificações. Chegamos ao debate sobre o orçamento do Estado, os professores em plena greve e manifestação, o ministro não participou nos debates. E durante toda a discussão do orçamento do Estado não se acrescentou nenhuma vírgula sobre a situação dos professores. Portanto, nós entendemos que os professores neste caso ficaram desvalorizados e até desprezados. António Monteiro, que ilações tira também das greves que aconteceram nos últimos dias? Muito bom dia, Nélio. Bom dia aos técnicos da Rádio Nacional de Cabo Verde. Bom dia aqui também aos colegas do painel, o João Gomes, o deputado João Gomes e o deputado Armindo Freitas. E um bom dia especial a todos os cabo-verdianos, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração. Ora, que ilações tirar da situação de greve que o país enfrenta? Dizer que é o espelho daquilo que é a governação do país neste momento. Nós temos o governo do MPD, que está no poder desde 2016, e nós temos as classes que aqui já foram citadas, e outras que, não estando de acordo com a situação laboral e, acima de tudo, com a questão do rendimento que levam para casa, e depois de várias tentativas de poderem encontrar uma plataforma de entendimento, decidiram, neste caso em concreto, os professores, os trabalhadores do INIDA e os trabalhadores de cabine da Bestfly, nesta última semana, entrarem em greve. Nós temos que dizer que o governo tem que estar mais aberto, e também os responsáveis das empresas mais abertos para diálogo e procura de consensos para que os trabalhadores cabo-verdianos possam, em primeiro lugar, fazerem ouvir as suas reivindicações, e também o governo e as empresas, por outro lado, terem também a capacidade de diálogo, procurarem encontrar as soluções que as empresas e o país podem comportar para responder de forma positiva aquilo que é exigido pela classe dos trabalhadores cabo-verdianos, que veem na greve uma possibilidade de reposição do poder de compra em primeiro lugar, e em segundo lugar também a criação de melhores condições de trabalhos para que possam exercer na plenitude as suas atividades, garantindo segurança, garantindo qualidade e garantindo, acima de tudo, o futuro para as ilhas de Cabo Verde. Nós entendemos que, no caso em particular dos professores, o governo deveria ter um pouco mais de cuidado e deveria ter a capacidade de sentar e discutir a questão do aumento do salário dos quadros, o mínimo dos quadros especiais, que é 107 mil escudos. É claro que, à primeira vista, todos nós vemos que o impacto é grande, sem sombra de dúvida que o impacto é grande. Mas cabe sempre ao governo apresentar outras alternativas, apresentar outras soluções. Se o país não consegue, no espaço de um ano ou no espaço de um orçamento do Estado, responder aquilo que por direito os professores, enquanto quadros especiais, têm, o governo pode negociar com esta mesma classe, através dos sindicatos, por exemplo, fasear no tempo a entrada em vigor deste mesmo teto salarial. Mas não foi isso que nós escutamos. O que nós escutamos é que o governo, numa posição de força, dizendo que o montante em causa daria para construir outras infraestruturas, nem sequer foi para uma escola, né? Foi para o hospital, quando nós estávamos a falar do professor. Nós pensamos que aqui não houve o cuidado necessário do ponto de vista da UCID
em realmente levar a questão um pouco mais a fundo, porque nós entendemos que a classe dos professores, que é uma classe culta, que é uma classe que tem estado a trabalhar afincadamente desde a altura da nossa independência, diria mesmo antes da nossa independência, para que o país tenha hoje a qualidade de quadros que tem. Então nós consideramos que são pessoas que têm em si um grau de responsabilidade muito elevado e entenderiam perfeitamente o governo se o governo, ao invés de ter a forma de agir que teve, procurasse diálogo e procurasse escalonar, por exemplo, no tempo, em 2 orçamentos ou em 3 orçamentos do Estado, a implementação do teto do salário dos professores, equiparando estes mesmos professores a outros quadros profissionais especiais que o Estado detém no seu seio. E isto não aconteceu, Nélio. E nós pensamos que é aqui que o governo acabou por falhar, porque se tivesse tomado essa posição, de certeza absoluta que não haveria greve, os professores iriam estar em sintonia com aquilo que é o país e, com certeza, iriam ver que num espaço de 3 anos, aquilo que estão a pedir agora seria completamente reposto. Bom, terminaria, Nélio, chamando a atenção para a questão do INIDA. Repare que no INIDA, a instituição, o Instituto, assumiu um compromisso com os trabalhadores até setembro. Infelizmente, vamos no finais de novembro e ainda nada, portanto, aqui é a falha da empresa, que também deveria ter cumprido aquilo que assinou, mas infelizmente não deu. João Gomes, na sua primeira intervenção, disse que vivemos um período que não é habitual em Cabo Verde. E segundo o SINDEP, Sindicato Nacional dos Professores, a adesão à greve dos docentes atingiu 95%. Tendo em conta a manifestação que aconteceu também recentemente e foi aqui mencionada pelo deputado Armindo Freitas, pergunto-lhe se isto é um mau sinal para o que aí vem. Nós não podemos nós não podemos medir o pulsar laboral pela adesão de uma determinada classe, portanto, à greve. Mas eu permita-me dizer o seguinte. Em primeiro lugar, nós temos de ter aqui que a responsabilidade primeira e direta, digamos, dessas greves, a responsabilidade primeira e direta do governo tem a ver com os professores. Porque nós não podemos esquecer que os sindicatos, no caso do INIDA, portanto, os sindicatos negociaram com o Instituto, que tem a sua administração própria, e foram para a greve, segundo aquilo que consta na comunicação social, foram para a greve porque o Instituto não cumpriu aquilo que foi estipulado. Aliás, as reivindicações dos trabalhadores ou dos sindicatos em representação dos trabalhadores, e bem compreendido, eram 2 reivindicações, uma delas foi satisfeita, portanto, e a outra ainda não foi. Portanto, podemos dizer que terá havido uma satisfação em 50%, mas mesmo assim os sindicatos entenderam que deviam ir para a greve e foram, e respeitamos em absoluto as decisões o entendimento dos sindicatos. E em relação aos trabalhadores da cabine, portanto, da Bestfly, portanto, é uma empresa privada, TICV, e a Bestfly, onde que nós não podemos meter o governo, portanto, nesse saco, porque são realidades jurídicas distintas e temos que ter isso em atenção. Agora, indo para os professores, senhor jornalista, em primeiro lugar, primeira nota para dizer que o governo diz o representante, diz o colega Armindo Freitas, que fazer encontros não é dialogar. Bom, em primeiro lugar, para se dialogar, tem que se fazer encontros. Sem encontros não se pode falar em diálogo. E se encontraram, é porque dialogaram. Agora, nós respeitamos
nós respeitamos a decisão dos tribunais, dos sindicatos irem para a greve, mas há aqui questões que temos de ter bem claro. Senhor jornalista, os cabo-verdianos e os senhores professores que me escutam neste momento, nós temos que ser frontais, temos que ser sinceros, temos que ser diretos. Os professores, a classe de professores, reclama pelos seus direitos adquiridos desde 2008. Tiveram, de 2008 a 2015, tiveram direitos adquiridos que não foram respeitados pelo governo. Por isso é que, com todo o respeito, o PAICV deve, como partido de governação e que governou o país dos primeiros anos do não respeito dos direitos adquiridos, deve ter um pouco mais de cautela, ou deveria ter um pouco mais de cuidado em tratar destas questões. O PSV não pode esquecer, se há aqui um partido que não tem responsabilidade nenhuma nessa questão, é o CID, e temos que o reconhecer. Agora, o PICV tem responsabilidades. Porquê que o PAICV não cumpriu com os professores em 2008, 2009, 2010, 2011 a 2015? O PAICV, a UMPD, assumiu o poder, o governo do país, em 2016. O que é que o MPD fez? A governação é feita de opções. Casa onde não há pão, toda a gente ralha e ninguém tem razão. Era impossível ao governo satisfazer os direitos adquiridos que o PICV não fez e continuar, portanto, com a resolução dessa questão. E então foi uma opção que o governo tomou. Olha, primeiro vamos salvaguardar, vamos respeitar os direitos adquiridos que não foram respeitados pelo PICV. Por isso é que, a partir de 2016, o governo começou a resolver os problemas dos professores, com que constituiu mais um encargo à volta de 700 mil contos por ano. Essa que é a verdade. À volta de 700 mil contos por ano. Portanto, todo quanto eram direitos adquiridos de 2008 a 2015 foram totalmente respeitados e os professores reconhecem isso, sabem disso e ninguém fala mais nisso. Pôs-se o problema das reclassificações, portanto, progressões e também o pagamento do subsídio pela não redução da carga horária a partir de 2016. Que seja do meu conhecimento, de 2016 praticamente a 2020, o problema está solucionado e as últimas publicações ainda, agora neste, Samora não me falha, neste mês de novembro, portanto espelham isso mesmo. E no orçamento ficou estabelecido para o ano de 2024, que aí se avizinha, portanto, resolver a questão das promoções do pagamento do subsídio horário. Agora, põe-se o problema aqui, portanto, estes problemas não estavam, até porque como foi dito pelo Sr. Ministro, Vice-Primeiro-Ministro das Finanças e Ministro das Finanças, esse problema, portanto, dos direitos adquiridos vai ficar resolvido em 2024 e isso os professores sabem disso. Sr. jornalista, o problema que se põe é a questão de salários. Bom, e permita-me só um minuto para dizer isso. Quanto ao salário, os cabo-verdianos que nos ouvem devem tomar uma posição sobre isso. É claro que eles dizem que como classe especial, querem ser equiparados. Há uma equiparação que é a reivindicação maior dos professores, que é para subirem de cerca de 78,6 mil contos por mês para 107 mil. Não há nenhum governo que não queira pagar. Será que o Sr. Ministro não quer pagar? É a obsessão do Sr. Ministro ou do governo no seu todo? Não. E aqui a questão que se coloca é: o país chamado Cabo Verde, a economia do país chamado Cabo Verde, está em condições de suportar um aumento que é cerca de 29 contos. Portanto, pode Cabo Verde pagar esse aumento de 78 para 107? Isso aqui é a pergunta que nós temos que fazer. Muito bem. E que, se o país está em condições, e se há algum partido político que acha que, neste momento, nas circunstâncias atuais, portanto, estaria em condições de o fazer, que o assuma claramente. Muito bem.
se fosse eu tinha disponibilidade para pagar esse valor já a partir do dia 1 de janeiro. Porque quem governa tem a responsabilidade. E há uma coisa que é, permita-me, agora sim, para terminar, mesmo que me desconte no meu tempo no fim. Senhor jornalista, há aqui uma questão que é fundamental. O que o governo do Cabo Verde não quer fazer e não vai fazer, porque senão deixar-me de rever nele, é aumentar para fugir, para sujeitar a pressão e depois retirar. O governo do PAICV, em 2011, nas vésperas de eleições, prometeu que ia haver o 13º mês. Ganhou as eleições, no mês seguinte retirou. No mesmo Agora ano, tem mesmo de terminar. Eu tenho que terminar. No mesmo ano, portanto, aos pensionistas foi-lhes aumentado de 5 para 7 contos e 500. Nunca receberam um centavo. Okay. Tiraram porque era só para efeitos eleitorais. O governo do MPD não governa a ver as eleições. Muito bem. O governo só aumenta aquilo que pode aumentar e responde até o último centavo. Mas é aquilo que pode... Eu peço a sua santa paciência e colaboração. Obrigado. Armindo Freitas, João Gomes disse aqui que o PAICV tem responsabilidade nesta questão e aproveito para lhe perguntar, tendo em conta que estamos a entrar num ano eleitoral, começa no próximo ano o novo ciclo eleitoral e com tudo aquilo que vimos nos últimos dias, acha que isto é um mau sinal para que o que aí vem? Muito obrigado. Isto é um mau sinal, sim, e estamos de facto num período não habitual de greves de manifestação pelo incumprimento das promessas deste governo. E até para fazer ponte com o que o João Gomes disse de diálogo de encontros. Veja, encontros não significa ter resultados. Veja, se calhar o ministro que mais teve encontro é este ministro da Educação. Mas quais são os resultados dos encontros? Greves de manifestação. Portanto, é o ministro que mais fracassou em termos de diálogo, certo? E veja, fracassou nos encontros, depois aparece a comparar os professores ou o valor em que é necessário para fazer face às reivindicações com a construção de um aeroporto. Isto é grave, gravíssimo e foi uma desilusão aos professores. Aproveito aqui para deixar um recado ao ministro, ao governo do MPD. Os professores são a força matricial da construção desta nação e por isso investir na docência, reconhecer e valorizar o seu percurso, o seu desempenho e preparar o futuro deste país. E que é preciso, de facto, implementar uma verdadeira política nacional para a docência. Nós estamos a falar de investimentos. 2,5 milhões de contos é o que o ministro disse que é necessário para resolver os problemas. Mas veja, o orçamento do Estado para o ano 2024 é de 85, quase 86 milhões de contos. O orçamento do ano passado foi de 77 milhões de contos. Ou seja, um aumento de 8 milhões de contos de ano passado para este ano. Quando questionado o ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro sobre a situação do aumento do orçamento, por que não canalizar parte de verba para resolver essas pendências, o ministro responde sempre que tem que pensar no investimento. Mas 2,5 milhões de contos para os professores, para resolver os problemas dos professores, é investir. O problema é que o ministro e este governo não está a ver isso como investimento no país, na economia do país. Investir no professor é investir na economia do país. Portanto, nós temos que acabar com esta narrativa. E mais, os professores estão a pedir agora a equiparação dos seus salários às demais classes especiais, porque, veja, foi este governo que, a partir da deliberação e portarias, a partir de 2019, fez esses enquadramentos de salários de quadros especiais. Nós temos aqui deliberações todas. 2021, por exemplo, fez cerca de 5. Por que não fez em relação aos professores? Porque este governo vê esta situação de professores como não investimento, talvez. Certo? E mais, dizer que o PAICV tem responsabilidades nesta matéria. O PAICV, assim como todos os governos,
claramente que houve acumulação de algumas pendências, nomeadamente com as reclassificações. Mas o PAICV também resolveu os problemas, não é? O PAICV herdou em 2001 um estatuto de 1995 e uma acumulação de pendências, de problemas na classe de docência e na educação de uma forma geral, e o PAICV resolveu isso porque tinha vontade política, resolveu com apenas com uma lei medida em 2004. Resolveu, portanto, todas as pendências herdadas, todos os problemas herdados da governação do MPD da década de 90. E continuou a trabalhar para melhorar a educação e a classe docência. Em 2015, o PAICV de novo aprovou o estatuto da carreira do pessoal docente. Foi o PAICV que aprovou. Em 2015, em dezembro de 2015, foi o PAICV que fez a última atualização salarial de 3%. Fez tudo? Não fez tudo. Mas o PAICV já deu provas de que quando a situação, quando há necessidade de adaptar as mudanças na educação, a conjuntura da educação e das dinâmicas da classe docência em particular, o PAICV atua. Atuou com a lei medida para resolver as pendências, atuou com o estatuto que foi engavetado, que foi congelado por este governo. Portanto, nós não podemos estar aqui a apontar o dedo ao passado e estar a apontar o dedo ao PAICV, porque se formos ver o passado, o PAICV é quem mais fez para os professores e para a classe docência. Agora, nós estamos a discutir a situação atual de um acumular de pendências, de reivindicações, da incapacidade deste governo e deste ministro em dialogar e consertar com a classe docência. Por isso a classe docência está na rua, está em manifestação, está em greve e houve uma aderência de mais de 95%. Isto também não pode ser politizado. Praticamente todas as escolas do país estiveram encerradas nos 2 dias de greve. Todos os sindicatos estiveram envolvidos. É a voz dos professores. Portanto, o governo deve respeitar esta voz, a voz dos professores, deve, portanto, negociar e aceitar de já algumas das reivindicações e aceitar, fazendo a equiparação do salário dos professores aos demais quadros especiais, e é o mínimo que os professores estão a pedir, 107, porque há outros quadros especiais com 125 mil escudos, e os professores estão a pedir 107, que é o mínimo. E, portanto, 2,5 milhões de contos não é tanto dinheiro, tendo em conta o valor do professor, a importância do professor na construção desta sociedade. António Monteiro, também a mesma questão para si, uma vez que estamos a entrar no ano eleitoral, o novo ciclo eleitoral, e tendo em conta também os últimos acontecimentos, acha igualmente que isto pode ser um mau sinal para que o que aí vem? Nélio, eu penso que não. Eu penso que não, porque se por um lado nós iremos ter as eleições autárquicas sensivelmente daqui a um ano, nós temos as classes a reivindicarem os seus direitos e nós pensamos que não é uma questão política tout court. Entendemos que aquilo que está a passar agora, como eu disse na minha primeira intervenção, pronto, é o reflexo, é o espelho daquilo que tem sido a governação do MPD. Mas nós estamos a falar da governação a nível central. Isto é, as eleições legislativas só terão lugar no ano de 2026. Mas, de qualquer das formas, o que nós gostaríamos de chamar a atenção é o seguinte. Se, por um lado, as classes, quer aquelas que dependem diretamente do poder central, quer as que poderão depender dos poderes locais e também das instituições ou das empresas, nós temos que ver que há aqui um denominador comum que tem a ver com o poder de compra dos cabo-verdianos. Porque nós temos perdido ao longo dos anos o poder de compra anualmente, porque
os aumentos salariais que deveriam ter lugar para acompanhar a inflação, infelizmente não tem estado a acontecer da forma como os cabo-verdianos que trabalham gostariam que fosse. E assim sendo, vai-se perdendo o poder de compra, os trabalhadores, quaisquer que sejam eles, vão sentindo que aquilo que têm de rendimento ao fim do mês não está a aguentar as despesas familiares e domésticas e, portanto, começa-se a questionar onde ir buscar mais rendimento. E começa-se aqui a fazer determinadas comparações com outras classes. E aqui, quando nós definimos o professorado como sendo uma classe especial e que existem outras classes que o governo, talvez por simpatia, quando falo em simpatia não falo em questões políticas, por simpatia porque pronto, aumentar um grupo de quadros especiais, por exemplo, em número de 100, não é a mesma coisa que aumentar 5 mil, 6 mil ou 7 mil ou 8 mil professores. Quer dizer, aqui a simpatia provavelmente tem sempre a tendência de recair por aquilo que é mais fácil. Quer dizer, aumenta 100 quadros especiais, mas esquece-se de um global, que nesse caso é o professorado. Mas como eu disse também há bocado, Nélio, o governo, na opinião da UCID, poderia ter mais cuidado no diálogo com os sindicatos dos professores. Porque se por um lado é de facto uma verdade que é um impacto financeiro grande, e nós não podemos escamotear isto, estamos a falar pelos dados que eu ouvi de 2,5 milhões de contos, é um número significante, mas o país podia, ao longo dos anos, como eu disse na minha primeira intervenção, procurar o entendimento com os sindicatos. E eu acredito que os sindicatos estariam sim disponíveis para aceitar uma proposta do tipo vinda do governo. Mas o governo não fez isto. O governo não fez isto e o governo pegou naquele número seco, frio e atirou. Ora, mas vamos ver uma coisa. Os quadros do Serviço da Saúde também tinham anunciado greve, também com enfoque na questão dos salários. Mas chegou-se a um entendimento com o governo. Por que é que se conseguiu chegar a um entendimento com o governo, a classe dos médicos, dos enfermeiros, a classe do Serviço de Saúde, e não se conseguiu chegar a um entendimento na classe dos professores? Onde aqui houve a falha? Houve falha na comunicação? Houve intransigência? Aquilo que nos é dado a conhecer, o que conseguimos reter é que, o ministro, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, amizade até, muita simpatia, penso que não andou bem. Nós pensamos que ele não andou bem porque poderia ter ido um pouco mais longe, colocando em cima da mesa, ok, tudo bem, são quadros especiais, vocês têm este direito por razões tais e tais, o governo não pode, num único orçamento, acudir à vossa pretensão, mas o governo assume que num horizonte de 3 orçamentos do Estado, resolver o problema de vez. Mas isto não foi feito. O que foi dito foi precisamente o contrário. E aquilo que disse o governo é que provavelmente, na minha ótica muito pessoal, é que fez com que muitos professores entendessem que o ministro não estava disponível para resolver a questão e que o ministro, ao invés de afunilar naquilo que é educação, salta da educação para uma outra infraestrutura e consideraram isto um desrespeito. E daí a aderência significativa dos professores para se poder resolver a questão. E vou terminar, Nélio, diria o seguinte: a classe dos professores é fundamental, quer para o presente, quer para o futuro deste país. E Cabo Verde, hoje nós estamos no nível em que estamos, com os problemas que temos, com os avanços que vamos tendo, é porque deu-se sempre uma atenção muito especial. A questão da educação, a classe dos professores. E a classe dos professores que antigamente eram vistos lá em cima, no topo,
Hoje em dia já não. E isto é preciso recuperar a imagem para que possamos continuar a desenvolver e possamos ter país devidamente garantido. João Gomes, na sua primeira intervenção até fez menção ao consenso que o Ministério da Saúde e os sindicatos chegaram e a greve dos profissionais de saúde ficou suspensa. Como é que interpreta este acordo? Permita-me, senhor jornalista, dizer o seguinte. Eu devo-lhe dizer, e devo-lhe confessar que eu, particularmente, enquanto cidadão e político, fiquei muito satisfeito do acordo que o Ministério da Saúde, portanto, o Governo, através do Ministério da Saúde e os sindicatos do pessoal ligado à saúde, chegaram, porque, de facto, essa postura é o desejável. Permita-me diga, é desejável. Quando as pessoas vão para a negociação, todas as partes devem ir predispostas a que se vai chegar ao entendimento. E que se o entendimento não for possível, mas vai-se alimando arestas até que nas próximas oportunidades se consiga isso. Eu não lhe posso dizer em concreto os termos do acordo a que o Ministério chegou com os sindicatos, porque não tenho aqui os documentos comigo e é uma área que eu não domino. Eu tenho que confessar que não do ponto de vista portanto particular não me atreveria a entrar em pormenores, mas fazendo a análise global da situação digamos laboral e do clima laboral existente no país, eu tenho que salientar que, de facto, o país ficou satisfeito, porque a greve, portanto, na área de saúde, digamos, todas as greves são importantes, todas as classes são importantes, mas em termos de eventuais prejuízos à sociedade, a greve na saúde seria, digamos, ou teria resultados, digamos, mais desagradáveis. E ainda bem que que se chegou ao acordo e se evitou essa situação, era o que seria desejável e que nós esperávamos que tivesse acontecido em relação a outras classes e a outras reuniões do género. Mas permita-me, Sr. Jornalista, dizer aqui uma questão que é importante, que eu não posso deixar passar em branco. Se há ministro, e eu tenho uma relação também de muita amizade, de muita amizade mesmo com o Sr. Ministro da Educação, se há pessoa como pessoa, tudo fez e tudo faria para que se chegasse a entendimentos, de facto o Dr. Amadeu, enquanto Ministro da Educação, fez e faria tudo o que estava ao seu alcance para chegar à oportunidade. Mas há aqui um pormenor que é fundamental. Os nossos sindicatos dos professores também têm que ir para as reuniões já também com a predisposição que, de facto, o ideal é chegar a um acordo. É chegar a acordos. Até porque eu sei que o Sr. Ministro e eu sei que o Governo estão disponíveis para se retomar as negociações. É possível. O Sr. Deputado António Monteiro já adiantou algo que poderia ser, digamos, que não equacionado. Agora, nós não podemos também partir do princípio que a intransigência deve prevalecer. Não. Porque é impensável, de momento. Eu acredito que o país não está em condições de proceder a um aumento do salário neste momento de 78 para 107. É justo para os professores? Se calhar é. Merecem os professores essa equiparação? Se calhar é. Agora, vamos ver o timing que o momento. Porque há uma questão que é fundamental. Sr. jornalista, onde é que o Governo vai buscar dinheiro para pagar os funcionários públicos? Vai buscar, em primeiro lugar, aos impostos. E agora eu pergunto, todos nós, e a população reclama que, digamos que a carga fiscal já ela está, portanto, ela não pode ser aumentada. Ninguém está disponível para que se haja aumento da carga fiscal. Agora eu pergunto, mas onde é que o Governo vai buscar dinheiro para aumentar
nessa medida. Atenção, neste momento o governo tem a sua massa salarial que é destinada aos professores. Esse aumento de 2,5 milhões é acrescentar aquilo que já é pago do momento. Onde é que o governo vai buscar? Os partidos políticos que agora batem palmas a essa situação, que se dizem os principais defensores da classe dos professores, das reivindicações dos professores, e eu pergunto a esses partidos políticos se estão na disposição de ver aumentada a carga fiscal para o governo, para o país para o Estado ter acesso a meios, e se estão disponíveis até quando? Porque a principal fonte de financiamento do Estado são os impostos. Estão os partidos políticos disponíveis para que se aumente a carga fiscal, designadamente para acudirmos os professores e não só? Portanto, é um debate que já não se pode fazer para este orçamento, já está, mas é um debate que se pode fazer no próximo ano para saber se as forças políticas estão disponíveis para aumentar a carga fiscal para se poder financiar, portanto, essas questões. Mas eu também devo dizer que ainda, antes de terminar, para dizer o seguinte, a vontade do governo do diálogo com os sindicatos, que era para evitar a situação das greves, senhor jornalista, foi levada, digamos, até à última instância. Não podemos esquecer que os sindicatos, todos os sindicatos dos professores, reuniram-se com o governo, representado o governo pela senhora Ministra da Modernização e Administração Pública, pelo senhor Vice-Primeiro-Ministro e Ministro de Finanças e pelo senhor Ministro da Educação. Portanto, os principais membros do governo diretamente relacionados com a questão dos professores estiveram reunidos com os sindicatos e era uma questão, olha, nós não aceitamos, nós que pretendemos esse aumento de 36,6%, mas olha, então, olha, o governo não pode dar 36, por exemplo, agora, mas ficamos pelos 20, ou ficamos pelos 25. Agora, a intransigência, caso tenha havido, repito, caso tenha havido intransigência, e isso não foi desmentido, é que, se calhar, impossibilitou de todo eventuais acordos. Porque quem vai para uma negociação, para concluir, quem vai para uma negociação tem que estar disponíveis para ceder. A nossa reivindicação é 36%, é de aumentar de 78 contos para 107. Espera aí, olha, não é possível desta vez, então vamos ficar pelos 90, ou vamos ficar pelos 100, e assim sucessivamente, e de certeza absoluta que se isso tivesse acontecido, provavelmente teríamos chegado a acordos, mas eu repito sobre esta questão, para concluir este ponto, o governo, principalmente o senhor Ministro da Educação, estão disponíveis para retomar as negociações, porque queremos é que haja tranquilidade e o bem-estar, porque nós somos defensores dos professores, queremos o melhor para os nossos professores, queremos o melhor para o nosso sistema de educação. Agora tem que haver bom senso de parte. Está certo. Armindo Freitas, e como é que interpreta o acordo entre os sindicatos e o Ministério da Saúde? Bom, sobre o acordo entre o Ministério da Saúde e os sindicatos dos profissionais da saúde, como eu disse inicialmente, é esperar para ver, e se repararmos bem nos acordos que eu tenho aqui, faz, por exemplo, só para entender uma parte, diz assim: aprovará um novo quadro remuneratório em linha com as bases assentes na Lei de Base do Emprego Público em 2024, primeiro semestre. Por exemplo, no ponto 3 diz assim: os PCFR das carreiras médica e de enfermagem aprovarão o novo sistema remuneratório que estabelecerá níveis remuneratórios mais elevados que os praticados atualmente, cujos valores, que prestemos bem atenção, serão determinados de acordo com os níveis de complexidades e grau de exigência que as carreiras requerem. Bom, aqui nós não temos um valor em concreto. É preciso ver isso, não é? E fala, mas há um acordo. É claro que os profissionais da saúde têm que confiar no governo. Nós temos que confiar no nosso país, no governo que nós temos. Portanto, é esperar o primeiro semestre de 2024 para ver, portanto, o que é que vai sair em concreto, não é? E o João Gomes disse uma coisa que eu acho que é grave, que travou-se a greve da classe médica
e de enfermagem, que se a greve teria um impacto muito mais grave. Isso, de uma certa forma, é desvalorizar a outra classe, que é a classe dos professores. Greve, se calhar ele está a desvalorizar a greve de 2 dias. Quer dizer, uma paralisação de 2 dias do país em termos de aulas, se calhar para este governo, para o MPD, não é tão grave, mas é grave. É muito grave também. Deveria-se, portanto, chegar a um acordo. O governo e o ministro deveriam avançar com uma proposta concreta, porque os sindicatos fizeram propostas. Eu pergunto ao João Gomes, e até agora mesmo, qual é a proposta do governo em relação ao salário dos professores? Qual é a proposta? Não se conhece. Ele disse que o ministro até que é uma pessoa do bem, que ele conhece muito bem, que dialoga. Então o que é que está a passar? O ministro tem vontade política, mas o Ulisses Correia Silva, que é o chefe do executivo, não tem esta vontade política. O que é que se passa? O ministro das Finanças não quer, porque pelo que o João Gomes está a dizer aqui, este ministro tem boa vontade, tem a vontade política, quer fazer, mas não faz. Então Ulisses Correia Silva, que é o chefe do executivo, que é o primeiro-ministro do país, não tem esta vontade política para com os professores. E mais, o senhor deputado está a dizer que o país não tem condições, portanto, onde buscar os valores? Que não há margem para buscar os valores, dada a situação do país. Eu diria, é na mesma fonte que o governo encontrou margens para aumentar despesas com deslocações de estadas. Eu tenho aqui uma tabela com a evolução de despesas de deslocações de estadas desde 2014 até 2020, proposta para 2024. Em 2014, só para ter ideia, senhores jornalistas, era 390 mil contos. 2014. 2016, quando o PSV deixou o governo, 463 mil contos. E este governo já atingiu 1 milhão de contos neste momento. E de ano passado para este ano, no orçamento de 2023, era 794 mil contos. E hoje aumentou para 1 milhão. Senhor deputado, o governo poderia simplesmente não aumentar esta verba e investir mais quase 300 mil contos na educação, na classe de docência. Colocou apenas 105 mil contos no orçamento para reclassificações. Por que que optou para um aumento das despesas das deslocações de estadas em 200 e tal mil contos e optou por aumentar despesas no gabinete do primeiro-ministro? É mais 89 mil contos só no gabinete do primeiro-ministro, um aumento de 89 mil contos, e disponibiliza apenas 105 mil contos para resolver os problemas dos professores. O governo não poderia deslocar com o valor com o mesmo orçamento que deslocou no ano passado, 794 mil contos? Por que aumentou? Senhor deputado, há sim a falta de vontade política. Porque quando tem a vontade política, faz-se o mínimo, não é? Faz-se um esforço e mais, há uma proposta concreta por parte dos sindicatos e não há uma contraproposta por parte do governo. Como é possível negociar? Como é possível chegar a um consenso? Responda agora. Qual é a proposta do governo, do seu governo? Qual é a proposta do MPD, que suporta o governo, para a resolução dos problemas dos professores, sobretudo com a questão de equiparar os salários dos professores aos demais quadros especiais da função pública cabo-verdiana, que é de 107 mil escudos, que é o mínimo que os professores estão a exigir. António Monteiro, como é que olha também para o consenso na área da saúde? É bom ter-se o entendimento entre o governo e os quadros da saúde, porque primeiro significa dizer que vai-se responder de forma satisfatória as exigências dos quadros da saúde, e também aqui não são poucos, é muita gente neste setor. E segundo, permite, com a resolução destes problemas, evitar uma greve que poderia ser mau
para a nossa sociedade, principalmente as pessoas que precisam quase que diariamente destes serviços para poderem ter uma vida com alguma dignidade. Ora, a semelhança daquilo que foi o entendimento neste setor, nós pensamos que poder-se-ia estender este mesmo entendimento para o setor da educação. O colega João Gomes questionou há bocado se os partidos estarão disponíveis para que se aumente a carga fiscal para se poder responder às exigências da classe dos docentes. Ora, nós diríamos que há várias formas de se poder atender a estas reivindicações. Desde logo, o governo tem que procurar reduzir determinados gastos que, do nosso ponto de vista, poderiam ser feitos e, consequentemente, gerar aqui alguma disponibilidade financeira para acudir a determinadas solicitações sociais que vão sendo feitas no dia a dia. Em segundo lugar, nós entendemos que precisamos ver determinados gastos entre aspas, não como gastos em si, mas como investimento. E sendo investimento, nós estaríamos a criar as condições para a melhoria, neste caso, do setor e, consequentemente, podermos preparar melhor o nosso presente e o nosso futuro, e isto acabaria por também criar condições para trazermos de volta mais riqueza e, consequentemente, termos a capacidade de ir assumindo as responsabilidades que o governo tem para com as diversas classes. Dizer ainda, Nélio, que este acordo, que em princípio não se conhece os números absolutos exatos, não se conhece, mas pensamos que foi feito de boa fé, quer pela parte da senhora Ministra da Saúde, quer também pela parte dos sindicatos, e é preciso chamar a atenção que os sindicatos dos médicos têm estado a reivindicar algumas questões já há alguns anos, porque eu recordo-me de ter tido encontro com os responsáveis dos sindicatos há uns anos atrás, e que chamavam precisamente a atenção para o setor que precisaria de mais cuidados para poder melhorar não só a qualidade dos serviços que é prestado à população cabo-verdiana, mas também a criação de condições para que os médicos, os enfermeiros, outros especialistas do setor da saúde pudessem ter melhores condições para poderem desenvolver as suas atividades e, consequentemente, poderem prestar um serviço de qualidade superior aos utentes que procuram estes mesmos serviços para cuidarem da saúde. É um ato que nós temos que dizer que foi bem conseguido. Agora esperamos que o governo tenha a capacidade financeira para acudir àquilo que se acordou, pese embora, volto a repetir, nós, pelo menos os deputados da UCID, não conhecermos os números que adornam esta posição dos sindicatos e também do governo. Mas o que nós queremos também chamar também a atenção, Nélio, tem a ver com outras situações de outras classes, e que nós temos que ter sempre a abertura de espírito, quer seja o governo, naquilo que diz respeito ao governo, quer seja também as empresas ou as instituições. Porque se nós repararmos, por exemplo, o INIDA vem dizer, a administração da INIDA, que não havia necessidade de se fazer uma greve. Ora, os dirigentes das instituições têm que ter sempre em linha de conta que quem trabalha nestas instituições ou nestas empresas são pessoas que têm
responsabilidades familiares, são pessoas que têm responsabilidades sociais e nós não podemos assumir determinados compromissos com os sindicatos ou com um grupo de trabalhadores e depois deixarmos que estes compromissos vão passando no tempo e entendermos que os trabalhadores não podem utilizar os argumentos jurídicos que a Constituição e demais leis da República lhes concedem para reivindicarem aquilo que é direito. Muito bem. Vou concluir. A partir do momento que se tem um acordo, estes acordos devem ser cumpridos na íntegra. E não podem passar uma semana, 2 semanas, e depois nós entendermos que não há razão porque nós já chegamos a um acordo. Chegamos a um acordo, mas se não está sendo cumprido, é porque aqui há um falhanço. E, portanto, se há falhanço, os trabalhadores têm e os sindicatos têm todo o direito de usar dos mecanismos legais existentes para fazerem valer da sua justiça. Muito bem, avancemos para o segundo tema desta edição do Direto ao Ponto. A petição para que se realize uma cerimónia oficial no país para celebrar o centenário do nascimento de Amílcar Cabral já conta com mais de 4.000 assinaturas e será entregue em janeiro, segundo a promotora. O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, prometeu dignidade e representatividade nas comemorações do centenário do nascimento de Amílcar Cabral, rejeitando que se façam por decreto. Por outro lado, o ministro da Cultura, Abrão Vicente, acusou a Fundação Amílcar Cabral de desonestidade intelectual após esta anunciar a entrega da candidatura dos escritos do seu patrono ao programa Memória do Mundo da Unesco. Em reação, a Fundação Amílcar Cabral respondeu que rejeita acusações de protagonismo e que o programa Registro de Memória do Mundo abre a possibilidade de organizações da sociedade civil, como é o caso da Fundação, serem proponentes de candidaturas. Concluído o dossiê de candidatura, diz a Fundação Amílcar Cabral, enquanto proponente, remeteu no dia 20 do mês em curso ao Comitê Nacional de Memória do Mundo para apreciação final e sua submissão oficial junto da Unesco. Conclui o comunicado da Fundação Amílcar Cabral que fica claro que não procedeu qualquer entrega do dossiê à Unesco, mas limitou-se a dizer que o dossiê de candidatura tinha sido entregue na Unesco pelas entidades proponentes, a saber, o Comitê Nacional de Memória do Mundo, a Comissão Nacional para a Unesco e a Missão Permanente de Cabo Verde, junto da Unesco, em Paris. Armindo Freitas, por esta ordem de rotatividade, começamos agora consigo. Que leitura faz desta polémica? Muito obrigado. Mais uma vez, bom dia. Bom, sobre o centenário de Amílcar Cabral, da comemoração oficial, portanto, do centenário de Amílcar Cabral, nós temos que dizer que deu-se entrada de um projeto de resolução para aprovação na Assembleia Nacional e no plenário da Assembleia Nacional, em que o PAICV esteve, portanto, na base, portanto, da iniciativa, mas que também, pela figura que Cabral nós entendemos que poderia ser uma iniciativa de qualquer partido político, já que Cabral está acima de todos os partidos políticos. Portanto, houve esta iniciativa e a iniciativa foi chumbada. Convém aqui também clarificar que quem chumbou esta iniciativa foi o grupo parlamentar do MPD, porque saiu nos jornais que o Parlamento chumbou. Há uma tentativa também de conotar esse chumbo, não é? Há todos os sujeitos parlamentares, mas temos que clarificar que quem chumbou a iniciativa foi o MPD, o grupo parlamentar do MPD, que tem uma liderança na bancada, o secretário-geral, e o MPD tem uma liderança, tem um presidente que é primeiro-ministro do país, que é Ulisses Correia e Silva.
E, portanto, nós temos que ver, portanto, como é que houve esse chumbo. E mais, o PAICV apresentou um projeto de resolução com 4 artigos e deu-se entrada, cumpriu-se todos os trâmites legais e regimentais e, na discussão, houve até um deputado do MPD que fez uma proposta para aprovarmos apenas o artigo 1º, com algumas alterações, e o PSV aceitou a proposta do deputado do MPD, na altura, que era para avançarmos com a aprovação. No decorrer do debate, um deputado do MPD e vice-presidente do grupo parlamentar do MPD fez afirmações, questionou sobre os impactos da comemoração oficial do centenário de Amílcar Cabral, questionou e conotou Amílcar Cabral, às ideologias do PAICV, que é grave, e a partir daquela altura, todo o debate da bancada do MPD mudou. Não é? Até o chumbo. Quando diz que é grave, está então a achar que a ideologia do PAICV é sintoma? Não. Não estou a dizer que a ideologia do PAICV é má. Eu estou a dizer que a afirmação, a conotação da figura de Amílcar Cabral, a ideologia de um partido só é grave. Eu estou a dizer que Cabral está acima de todos os partidos políticos. Cabral é a figura da nação cabo-verdiana, a figura maior da nossa história. Portanto, o discurso para onde o MPD levou esta iniciativa é que foi errado, que foi errado o discurso, não é? Que foi grave, portanto, não é a ideologia do PSV que está, portanto, que é má. Portanto, o MPD chumbou a iniciativa. Mas nós temos que estranhar, não é, a postura do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que é presidente do MPD. Há uma falta então de liderança aqui, porque o grupo parlamentar, o MPD, não é? O MPD chumba a iniciativa no Parlamento, depois vem o primeiro-ministro, presidente do MPD, a dizer que vai se comemorar com toda a dignidade. Quando o partido chumbou a iniciativa de comemoração oficial, o artigo 1º diz apenas simples, diz assim: o ano de 2024 é proclamado o ano do centenário de Amílcar Cabral. Expressão que durante esse período deve figurar nas correspondências oficiais dos órgãos do Estado de Cabo Verde. Não se quer comemorar uma data oficial de 2024, não é? Chumba-se no Parlamento a iniciativa, depois aparece o primeiro-ministro e o presidente do MPD a dizer que vai se comemorar com a dignidade após a iniciativa da sociedade, não é? A petição que representa a vontade dos cabo-verdianos, já com mais de 4.000 assinaturas. Portanto, nós temos que reconhecer este facto. Portanto, nós temos esta iniciativa e popular, não é? E vamos, portanto, ver o desenvolvimento, não é? E até a sua aprovação no plenário da Assembleia Nacional. António Monteiro, também pergunto-lhe que leitura faz de toda esta polémica à volta das comemorações de centenário de Amílcar Cabral. Nélio, o que nós temos que dizer é que na gíria popular costuma-se dizer que o povo é quem mais ordena, né? E aqui cai bem porque nós, os deputados no Parlamento, não conseguimos nos entender por razões menores, por razões muito menores, não conseguimos nos entender e acabamos por não ter a capacidade de aprovar uma resolução que pudesse realmente definir o ano de 2024 como sendo o ano do centenário Amílcar Cabral. As razões são várias e não teremos, se calhar, tempo para aqui falar sobre todas elas, mas não tendo sido possível nós nos entendermos, o povo, através de algumas pessoas que entenderam que o povo deveria colocar aqui a sua voz, fez a petição e a petição está a andar
e esperamos nós que tenha um número muito grande de cidadãos cabo-verdianos, quer aqui nas ilhas, quer na imigração, que possam assinar esta petição para dar-lhe a força suficiente e fazer vingar a intenção que é termos uma data do ano de 2024, melhor dizendo, como sendo um ano da comemoração de centenário. Nós, os deputados da UCIT no Parlamento, quisemos que realmente fosse aprovado. Infelizmente não foi este o entendimento de todos nós e esperamos que haja ainda tempo para que o ano em que Amílcar Cabral completaria 100 anos de vida possa ser dignificado os seus feitos, os feitos de Amílcar Cabral, a sua entrega, a luta contra a colonização portuguesa e outras colonizações, para podermos dignificar a figura que foi Amílcar Cabral. Nós temos que dizer que nós, os deputados da UCIT, nós não defendemos o culto da personalidade. Nós, sem sombra de dúvidas, destacamos Amílcar Cabral como sendo o herói nacional, a pessoa que teve o condão de criar uma ferramenta, neste caso o PAIGC, e portanto depois com esta ferramenta enfrentar a colonização e conseguir que o país ascendesse à independência em 1975, mas chamamos a atenção para procurarmos evitar ao máximo a questão da idolatria, o culto da personalidade, porque isto poderá enfraquecer a própria memória que nós queremos que seja viva, que seja sempre tida em consideração por todos os cabo-verdianos. Porque não interessa que seja somente uma parte da sociedade cabo-verdiana a reconhecer os feitos de Amílcar Cabral, porque os feitos de Amílcar Cabral repercutem em cada um de nós, em todos os cidadãos cabo-verdianos, isso para não falar também do próprio continente africano e noutras partes do globo onde os ideais de Amílcar Cabral, os seus feitos, as suas escritas acabaram por ter alguma repercussão. Nós costumamos dizer que mais vale tarde do que nunca, e quando se erra não há problemas nenhuns em se reconhecer que errou e termos uma segunda chance para remediarmos aquilo que nós fizemos provavelmente de errado no início. Isto para dizer o seguinte, que eu tinha ouvido antes o primeiro-ministro e presidente do MPD a posicionar-se favoravelmente a esta ideia da resolução no Parlamento, mas depois dos acontecimentos que nós tivemos no Parlamento, agora ouvir outra vez que está disponível e que vai fazer-se tudo, eu penso que nós não devemos ver isto com nenhuma mágoa. Pelo contrário, nós temos a reconhecer que os homens erram, e aquele que errar e depois reconhecer que errou e dar a mão à palmatória demonstra que reconheceu o erro, e ao se reconhecer o erro nós temos que ter a capacidade de entender e provavelmente até de perdoar os erros, porque nós somos pequeninos, nós somos seres humanos que podemos falhar, e a nossa virtude está em reconhecer que falhamos para depois corrigirmos e, consequentemente, fazermos o comboio andar no sentido de um futuro melhor. Daí que nós, os deputados da UCIT, estamos plenamente de acordo que ainda há tempo para se fazer o 2024 um ano com comemorações, para trazermos mais uma vez à ribalta tudo aquilo que Amílcar Cabral fez de bem para Cabo Verde, para a África e para o mundo, e tentando aqui, volto a frisar isso, que isso para nós é determinante, evitar possíveis cultos de personalidade,
porque isso não engrandecerá de certeza absoluta a figura de Amílcar Cabral e, pelo contrário, poderá reduzir a sua dimensão ao querermos idolatrar ou a querermos desenvolver um culto de personalidade que ele próprio provavelmente não aceitaria de maneira nenhuma. Agora, chamo aqui a atenção para concluir mesmo. Para concluir, dos escritos de Amílcar Cabral, aqui nós não temos que ter ciúmes. Quer dizer, se há organizações que podem fazer isso, não há que ter ciúmes e não há que entrarmos em brigas que provavelmente em nada ajudarão nesta maratona, que é termos os escritos de Amílcar Cabral como património material da humanidade. João Gomes, acha que houve ciúmes quando o ministro Abrão Vicente fez a declaração que fez, e António Monteiro acabou de dizer aqui que quando deve-se reconhecer o erro, e ainda temos tempo para se avançar com as comemorações de Cabral para o próximo ano? Obrigado, Sr. Jornalista. Eu acho que o Sr. Deputado António Monteiro concluiu a sua intervenção de uma forma que eu estou plenamente de acordo. Mas permite-me, Sr. Jornalista, vai-me desculpar, mas eu vou ter que usar meio segundo, pode marcar no relógio, que é para responder ao Sr. Deputado e colega e amigo Armindo Freitas, para lhe dizer o seguinte. A proposta do Governo existe e é pública. Quanto aos, ainda voltando à questão dos professores, o Governo está disponível para, em primeiro lugar, dizer que não era só 100 mil contos que estavam no orçamento, porque eram 105, mais 300 mil, que é para a normalização até o final de 2024. Portanto, tudo quanto é pagamento de redução de carga horária e as progressões e tudo mais. E, portanto, esse valor é de 400, arredondando 405 mil. Em segundo lugar, para dizer outra vez, para dizer ainda ao meu amigo, para o país ver, acho que esse disco já está um bocado arriscado. Falar de deslocações, verbas de deslocações, essas verbas está destinada para todas as deslocações de todos os titulares de órgãos de soberania, todos, enfim. Aliás, veja-se que, por exemplo, a Presidência da República solicitou um aumento de verbas e houve esse aumento, e esse aumento está, portanto, tem que sair desse montante. Portanto, isto já não colhe. Para lhe dizer que, para terminar, questão muito simples. Para o Governo, vai haver aumento salarial dos professores, sim, em 2024, só que esse aumento terá de sair da alteração, tanto da adequação, portanto, dos estatutos do professor. É a nível da implementação do estatuto que esperemos em junho, julho de 2024 estará pronto, e nessa altura haverá aumento para o salarial. Agora, o nível desse aumento, eu não estou em condições de dizer, mas que, muito bem, de facto, isso vai haver. Concluiu, fez 2 minutos, agora vamos aos outros 3. Agora, os outros 3. Olha, para dizer, em primeiro, para dizer que, a nível do Estado, não se pode falar em ciúmes e nem em protagonismos, disputa de protagonismos. Há um ditado popular que é fundamental, que temos de ter na vida e, sobretudo, na política. Senhor jornalista, tudo aquilo que deve ser feito tem de ser bem feito. Isto é que é a máxima. Tudo aquilo que deve ser feito tem de ser bem feito. E por causa disso é que a resolução do PICV não passou no Parlamento. E aqui também tenho que dizer ao meu amigo Carlos Armindo Freitas que a voz dizer que é o MPD que chumbou, com todo o respeito, e sabe que eu tento tratar as coisas da forma mais correta possível. A voz do Parlamento, senhor deputado, é a voz da maioria. A forma que o Parlamento tem para se expressar é através da maioria. Neste caso concreto é o MPD. Portanto, não foi o MPD que chumbou. Quem chumbou foi o Parlamento cabo-verdiano. Naquele contexto, foi o Parlamento cabo-verdiano. Portanto, isso não há nada de errado nisso. O MPD assume a sua responsabilidade. E já agora, permita-me, senhor jornalista, há aqui uma questão de interesse que eu tenho que fazer. O deputado que apresentou a contraproposta, o deputado do MPD que apresentou a contraproposta, é o deputado João Gomes, que está a falar neste momento. Aqui, devo dizer, atenção, precisamente porque eu entendo que tudo o que tem que ser feito deve ser bem feito,
é que eu apresentei uma contraproposta para tentar suavizar uma solução que não, do meu ponto de vista, era impensável que se hoje apresentasse ao Parlamento. Em primeiro lugar, Sr. jornalista, primeiro que os cabo-verdianos têm que saber, a resolução da Assembleia tem a eficácia que tem e é essencialmente a nível interno. Uma resolução da Assembleia a declarar 2024 como ano do centenário de Amílcar Cabral teria a eficácia que deveria ter. Mas jamais iria implicar que outros órgãos de soberania, designadamente o Governo ou a Presidência da República, a elas estivessem sujeitas. Nós temos que fazer o trabalho de casa, temos que saber como é que as coisas são. E é para dizer que, senhor jornalista, o que a mim me levou a tentar aquela alteração de redação e aquilo que levou o MPD, portanto, que eu me revejo, a votar contra a resolução, é que o MPD nunca esteve, não está e jamais estará contra Amílcar Cabral. O senhor Primeiro-Ministro em nenhum momento errou ou esteve contra a celebração. Sempre defendeu, continua a defender e eu estou convicto que todos nós iremos celebrar, portanto, o centenário de Amílcar Cabral com a dignidade que a figura histórica do Amílcar Cabral exige de todos os cabo-verdianos, em todos os quadrantes. Agora, aquela resolução que foi levada no Parlamento foi uma resolução que, salvo o devido respeito, de constitucionalidade altamente duvidosa e que não faria sentido. A forma como o PAICV quis passar, portanto, passar essa resolução é que é a forma, não é o Amílcar Cabral que está em causa, é a forma como o PAICV procurou fazer essa resolução, que é inadmissível. Dizer-se numa resolução que todas as correspondências oficiais durante o ano 2024 deve figurar a expressão ano do centenário de Amílcar Cabral, isso é coisa do tempo de partido único. Dizer que se devia encorajar os municípios, e outras instituições para celebrar e para estarem em contato com uma comissão, Comissão Nacional Não, isso é coisa do partido único. Isso queria dizer que era o partido, portanto, como força dirigente da sociedade e do Estado, eu vou concluir, que estava no famoso artigo 4º da Constituição de 1980, que foi eliminado. Portanto, nós não temos nada contra Amílcar Cabral, o MPD respeita e vai celebrar com dignidade. Mas a forma como, ou seja, com todo o respeito, aquilo que o PAICV queria, nós não podíamos aceitar, até porque aqui é uma questão legal que é fundamental. Para tudo aquilo que tem que constar dos escritos oficiais, tem de ser previamente determinado por uma lei, um diploma legislativo, ou lei da Assembleia, ou decreto-lei do Governo, que neste caso concreto não havia nenhum fundamento, e isso é que está na base da não aprovação. Muito bem. E respeitamos a posição, a petição que estará em curso. Quando ela for presente na Assembleia, nós voltaremos a analisar e, com toda a serenidade, havemos de tomar... Já ultrapassou largamente o seu tempo. Mas atenção, já vou concluir. Nós queremos que vamos respeitar e vamos celebrar o centenário de Amílcar Cabral, mas sem cultos de endeusamento, sem cultos de personalidade, como se disse, e muito menos canonização. Muito bem. Armindo Freitas, acha que a Fundação Amílcar Cabral devia articular primeiro com o Ministério da Cultura antes de entregar a candidatura dos escritos do seu patrono ao programa Memória do Mundo da Unesco, ou então agiu bem da forma como agiu? Muito obrigado. Mais uma vez, 30 segundos só. Sobre o caso dos professores, no orçamento do Estado estão 105 mil contos para a resolução das pendências que têm a ver com reclassificações e subsídios. Os 300 mil contos são para outros fins, para construção de infraestruturas, remodelação de escolas e por aí fora. Não há mais 300 mil contos aqui para os professores. E mais, sobre a rúbrica de deslocações de estadas, nós não dissemos que o governo ou o Estado, a máquina pública não deve viajar. Nós questionamos porque é que não manter o valor rubricado no orçamento anterior, de 794 mil contos. Porquê é que houve um aumento para 1 milhão de contos? E 89 mil contos para o gabinete do Primeiro-Ministro. E o orçamento do Presidente da República, os 25 mil contos que ele está a fazer referência, não são para deslocações de estados.
é para o orçamento da Presidência da República. Também tem que ficar Vamos claro. agora à questão que lhe sobre a coloquei. questão ainda sobre o centenário. Foi o MPD quem chumbou. Sim, é a maioria no Parlamento e o MPD votou contra. E o PSV, o deputado João Gomes sabe muito bem que o PSV estava disponível para negociar e o PSV aceitou todas as propostas. Inclusive foi o deputado João Gomes quem fez as propostas de alteração. O PSV aceitou tudo. E o objetivo era apenas que o ano 2024 fosse ano centenário Cabral. Só isso, mais nada. E o PSV aceitou tudo. Mesmo assim, o MPD chumbou, votou contra. Isto não há como dar votos. E o deputado João Gomes, você está de acordo com este voto contra do seu grupo parlamentar? Acho que não. Até porque o senhor deputado, na altura de votação, não estava na sala. Você é a favor? Você apoia o seu grupo parlamentar neste sentido de voto contra para que seja apenas comemorado? Só a comemoração? Acho que não. E sobre a questão de fundação, polêmica, Fundação Amílcar Cabral e o Ministro da Cultura, nós temos que dizer que Cabral é uma figura que está acima de todos, não é? E incontestável, incontornável da nossa história, um dos maiores líderes da África e do mundo, e pelos feitos e pelo seu pensamento, eu acho que qualquer iniciativa que enaltece a figura de Cabral deve ser vangloriada por todos, independentemente do seu protagonista. Aqui não se pode estar a julgar, a condenar, a fazer opiniões sobre iniciativas. A iniciativa já é boa. Portanto, não vejo aqui a razão para as afirmações do Sr. Ministro da Cultura e nem motivo para qualquer polémica. Portanto, qualquer que seja a iniciativa, independentemente de quem é protagonista da iniciativa, portanto, nós temos que vangloriar, nós temos que enaltecer, nós temos que valorizar e evitar estar a fazer comentários que têm a ver com julgamento, com opiniões sobre essas iniciativas. Portanto, nós temos que simplesmente comemorar Cabral, nós temos que simplesmente valorizar Cabral, nós temos que simplesmente bater palmas às iniciativas que têm a ver com a figura de Cabral. Portanto, não vejo aqui espaço para ciúmes, como António Monteiro disse, para disputas de protagonismos, para comentários do tipo, e não vejo espaço para qualquer polémica. António Monteiro, acha que a Fundação Amílcar Cabral devia articular primeiro com o Ministério da Cultura ou então agiu bem da forma como agiu? Nélio, nós temos que ver aqui uma questão que é o seguinte. Sempre que nós tivermos possibilidades de envolver outros parceiros em projetos importantes, é sempre uma ajudinha que provavelmente poderá fazer com que aquilo que nós pretendemos ande mais depressa e se atinja os objetivos também mais rápido. Ora, mas isso não quererá dizer que se quem tiver a iniciativa, quem é o autor da iniciativa, se ele entender que dispensa qualquer tipo de ajuda, não quererá dizer que nós, os outros, que não estivemos envolvidos nesta iniciativa, tenhamos comportamentos que façam com que haja criação de dificuldades para o avanço desta mesma iniciativa. Daí que, se por um lado nós, os deputados da UCID, entendermos que se quisessem a associação, ou fundação, melhor dizendo, a Fundação Amílcar Cabral, se entendesse que era necessário ter uma mão do Ministério da Cultura, tudo bem, mas entenderam
fazer as coisas da forma como entenderam fazer, eu penso que aqui, pronto, aceita-se e não vamos criar aqui nenhuma dificuldade para que os escritos, para que os pensamentos gizados de Amílcar Cabral possam ter realmente o enquadramento legal que se quer neste momento e que seja realmente um património imaterial da humanidade. Daí que nós entendemos a preocupação do Ministério, mas achamos que o Ministério não deve pegar-se com essa questão desde que estejam criados, e aqui tenho que vincar esta posição, desde que estejam criadas todas as condições para que tenhamos estes escritos devidamente enquadrado a nível mundial. João Gomes, a mesma questão para si. Como é que olha para, digamos, esta articulação? Acha que a Fundação Amílcar Cabral devia primeiro articular com o Ministério da Cultura? Então, agiu bem? Olha, se me pede a minha opinião pessoal, eu tenho que lhe dizer que sim, eu estou plenamente de acordo que a Fundação, querendo, ou deveria articular, até porque, repare uma coisa, nós já temos uma experiência, que é a Morna, hoje é património imaterial da humanidade, e há pouco tempo, portanto, desde, se não fala de 2017, 2018, que isso foi conseguido, para nós, para qualquer cabo-verdiano, ver os escritos de Amílcar Cabral, portanto, elevado à categoria de património imaterial da humanidade, também seria algo que nos deveria orgulhar a todos, enquanto cabo-verdianos, africanos, portanto, seria algo de muito importante. Para isso, eu estou convencido que o Governo, a Fundação e todos nós gostaríamos que isso acontecesse. Mas para que isso aconteça, há de haver, existe um processo esse que tem que ser observado em todos os seus momentos. Ora bem, aqui não é o problema aqui não é o problema de ciúmes, é um problema de articulação, porque, repare, eu estou convencido que se o Governo, aliás, quando também do pedido da elevação da Morna a património imaterial da humanidade, não faltou quem se insurgisse no sentido até de disputa de protagonismo. Eu lembro bem que houve pessoas ligadas moralmente à questão de artistas e tudo mais, que tiveram posições, eu diria que não tão consentâneas como aquelas que... E na verdade, portanto, o processo seguido, item por item, o processo foi seguido pelo Ministério da Cultura e chegou ao bom tempo. Eu penso que todos nós teríamos a ganhar, que de facto essa concertação seria desejável, até porque não deve haver a disputa. Nós não podemos passar a imagem de que estamos a disputar protagonismos ou estamos a disputar será algo que é nosso. Aquilo que nos une tem que ser sempre de longe superior àquilo que nos separa. E neste caso concreto, eu acho que faltou, ou terá faltado a coordenação entre o Ministério e a Fundação, porque, de facto, seria a melhor forma. Aliás, aquilo que terá também faltado para quando se levou ao Parlamento a questão da resolução é que, apesar de se dizer que os líderes parlamentares foram ouvidos e que se escolheu um grupo parlamentar para apresentar, como podia dizer outro qualquer, não é bem assim. Essas coisas deve haver uma coordenação entre todos os sujeitos para que de facto possamos ter o resultado que nós desejamos. Mas eu, particularmente, João Gomes, se os escritos do Amílcar Cabral vierem um dia a ser elevados à categoria de património imaterial da humanidade, eu ficaria satisfeito, e eu estou convencido que o MPD também ficaria. Não há nada porque o MPD não tem rigorosamente, que fique bem claro, o MPD, nem os seus fundadores, nem ninguém, não temos rigorosamente nada contra a figura histórica do Amílcar Cabral. Nós não queremos, nós não gostamos, da canonização, se quisermos, ou do culto da personalidade, isso não, mas quanto ao resto,
é desejável sempre que haja o bom senso e a cooperação entre todos os sujeitos para o bem, neste caso, da nossa cultura e da nossa história. Muito bem, agradecemos então aos deputados João Gomes, Armindo Freitas e António Monteiro pela participação neste número do Direto ao Ponto. Máriozinho Fernandes foi o nosso operador do som na praia e Lídio Gomes assegurou técnica em São Vicente. A coordenação e apresentação foi de Nélio dos Santos. Obrigado, caro amigo, pela fidelidade e um grande abraço. Direto ao Ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao Ponto.